pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho técnico. Eu sou o professor Paulo Vanucci, essa é a aula de número 12. Hoje nós vamos falar sobre vistas seccionais. A bibliografia da aula está indicada aqui, tá? Todos os livros que a gente utilizou para fabricação dessa aula estão mencionados aqui, tá? Temos desenho técnico moderno, apostila do professor Marco Rossi, professor Alisson do Instituto Federal, manual de desenho técnico para engenharia, comunicação gráfica moderna, desenho técnico, tecnologia gráfica, desenho de máquinas e apostila do desenho técnico do Senai. Nós vamos começar falando sobre corte total. Bom, os cortes também são chamados de vistas seccionais. Então, cortes podem ser chamados de vistas seccionais. No desenho técnico, nós temos que encarar o corte apenas como algo imaginário. Ele não ocorre de fato. Portanto, a gente tem que considerar o corte realizado por um plano de corte. Só que esse plano de corte ele é imaginário. Como essa figura aqui, nós temos esse objeto cilíndrico e um plano de corte imaginário acontecendo sobre a figura. Nós podemos classificar como corte total ou pleno. Corte total ou pleno, aquele que atinge a peça em toda a sua extensão. Então, esse é um exemplo de corte total ou pleno. O plano, ele corta a peça em toda a sua extensão. Então, nós temos aqui o resultado do corte total ou pleno através do plano de corte imaginário. Figuras planas, tá? Como essa aqui que a gente está mostrando, essa figura, formadas pela intersecção de um plano secante, como esse que a gente está indicando aqui, são chamadas de seções. Então nós temos as seções que são bastante utilizadas em desenho técnico. Aqui, por exemplo, só essa parte em vermelha indicada, a gente tem uma seção do objeto ocasionada devido ao corte do plano, tá? Nós vamos ver ali na frente a diferença entre seção e corte, tá? Então, quando a gente representa uma seção como essa aqui numa vista que é seccionada, nós utilizamos a chamada rachura, que ela representa o material que está contido naquele sólido, né? Então, a gente representa as rachuras, por exemplo, com essas linhas espaçadas com uma dimensão constante, né, entre elas o espaço, e inclinadas num certo ângulo. Para as vistas seccionais, tá, nós vamos utilizar, para representá-la num desenho 2D, a linha de seção de corte. Então, por exemplo, como que seria a representação do corte no plano? A gente vai utilizar uma linha, tá? Uma linha, traço e ponto, e estreita. Então, essa aqui é a linha, traço, ponto, estreita. Então, como que ela funciona, tá? Então, você sempre vai representar um ponto e um traço. Um ponto e um traço. Essas linhas são mais finas. Então, você vai desenhar essas linhas com uma lapiseira 0,5, uma lapiseira 0,3, tá? Só que nessas extremidades que vocês estão vendo, é onde a gente tem esse cotovelo. Nas extremidades dessas linhas, elas são mais grossas, então você tem que engrossar a linha aqui. Então você pode usar um lápis B, um lápis 2B para engrossar essa região ou de cotovelo ou de finalização da linha. Elas são mais largas nas extremidades, tá? Essas extremidades que tem o cotovelo indicam um desvio, porque às vezes você tem um furo aqui, por exemplo,
você tem que indicar o corte passando por esse furo. Só que o furo, existem vários furos na peça, então você tem que passar um corte por aquele furo que não está na mesma direção que o primeiro. Então você tem que mudar a direção do corte para atingir um outro furo, tá? Aqui poderia ter um outro furo também, então esse corte ficou em forma de L, tá? Como a gente está mostrando aí, exatamente porque a peça tem vários furos, todos em direções diferentes, por isso o caminho em forma de L aqui. Então, nas extremidades da linha de corte, para indicação do furo, a gente precisa colocar sempre duas setas que vão indicar o sentido da visualização do corte. Então aqui, ó, você vai colocar uma seta bem onde a linha fica mais larga, tá vendo? As setas estão na mesma direção, tá? Ela não vai ficar em direção invertida. Elas são perpendiculares à linha, então aqui 90 graus, ó, 90 graus. E vou indicar a direção e o sentido de visualização do observador. Então o observador está enxergando de baixo para cima a peça. Então cada linha de corte, então essa é uma linha de corte, né, ela é identificada com algumas letras. Então aqui nós indicamos com a letra A. Então o corte ficou AA, poderia ser BB, CC ou A linha, D linha, tá? Então isso representa e identifica o corte. Então no corte precisa ter essa linha, precisa ter as setas, precisa ter a identificação da letra do corte. Aqui nós temos um exemplo de linha de seção de corte. Nesse caso uma peça toda perfurada, tá? E aí o que a gente percebe, ó? O observador, ele está observando de cima para baixo esse corte que ele fez. Então ele fez um corte nesse furo, depois ele percebeu que tem dois furos aqui em cima. Então o que ele fez? Ele subiu aqui, dobrou 90 graus para cima, um corte, cortou o furo bem no centro, os dois, depois desceu, cortou esse furo maior, cortou esse outro furo de dimensões diferentes, né? E cortou esse último furo e saiu da peça. Então o que eu vou observar é o seguinte, né? O que ele está observando aqui, ó, é essa seção, certo? Então ele observa esse furo, observa esse furo, esse outro, observa esse furo, observe essa entrada aqui e esse furo, beleza? Bom, como que a gente vai representar então as vistas em corte, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma peça cilíndrica com vários furos, tá? Ela representada num tipo de vista frontal, e aqui numa vista lateral o que eu vejo são linhas ocultas, né? Não dá para entender muito bem o que tem lá dentro, né? Então, para simplificar isso, o que a gente faz? A gente corta uma peça como essa e aí a gente separa a parte interna num corte, como a gente está vendo aqui. A gente observa ela frontal, faz um corte, cria uma vista lateral esquerda em corte, tá? Para a gente entender a parte interna. As vistas seccionais a gente pode subdividir em vários tipos, tá? O corte pleno, que a gente já falou, nós demos o exemplo de um longitudinal, mas pode ter também um horizontal, um vertical, um corte composto, corte em desvio, a mesma coisa, né? Um meio corte, um corte parcial, uma omissão de corte, as seções sobre uma peça, né, com linhas de interrupção fora da vista e o encurtamento. Bom, como que a gente vai fazer para escolher fazer a escolha da vista, tá? Onde o corte vai ser representado? Isso vai depender dos elementos que a gente precisa destacar naquele objeto.
certo? E também a posição onde o observador imagina o corte. Então aqui, ó, nesse modelo, onde o observador imagina o corte, nós podemos pensar, ele pode imaginar um corte aqui, né? Ou de cima, ou no meio, tá? Então uma posição. Mas o que ele quer destacar? Ele quer destacar os furos, ele quer destacar o furo central. Então vai depender dessas duas coisas, onde você quer destacar e a posição onde o observador está. Nessa peça, se eu estivesse observando aqui de frente, né, eu veria isso daqui, ó. Os furos eu não teria, eu sei que tem os furos ali, né? Mas aqui, ó, eu ficaria um pouco indeciso o que está acontecendo na peça. Uma observação, né? O corte ele pode ser realizado em qualquer vista do desenho técnico mecânico, tá? Então, se eu posso fazer um corte na vista frontal, por exemplo, para visualizar melhor os furos, né? Se eu estou vendo, como eu falei aqui na vista frontal, eu não estou observando os furos redondos corretamente aqui nessa minha peça, nem o furo quadrado na base. Ficaria difícil para eu saber que tem um furo quadrado aqui diferenciado do furo redondo. Então, para ajudar nessa visualização, nós entramos com o corte. Então, o que ele imagina? Imagina que tem um plano de corte, ele faz esse corte na peça, certo? Nesse caso, é um corte longitudinal e o plano é vertical. Então, corte longitudinal vertical, no sentido do comprimento. O modelo dividido ficaria dessa forma. Ele tentou focalizar aqui bem nos furos, né? Então, onde estão os furos, que é importante para ele localizar. É a parte mais importante que ele quer destacar. Então, o modelo fica dividido, né? Como a gente está vendo aqui. O que a gente vai fazer após você dividir o objeto, você pega uma parte dele, essa daqui, e coloca no nosso espaço lá do primeiro diedro, tá? Para observar a peça. Então, o observador a vista frontal dele vai ser em relação ao corte. O que ele está vendo aqui, ele vê essa parte de baixo, então é colocado aqui. O furo, tá? O furo ele não tem material, porque o corte onde passou não tem material, então ele vai ficar em branco. E a parte de cima a gente tem material, então vai ficar com essa rachura. O furo tem uma linha de centro, então você tem que colocar aqui. Essa parte não tem material, então vai ficar vazada. E a outra parte é igual à esquerda. Então, esse é o nosso objeto em vista frontal com corte. Tá? Com vista frontal com corte. Vocês estão observando que os objetos que a gente fez o corte, eles têm rachuras, né? Que indicam onde tem material, e o branco onde não tem material. Então, as rachuras vão ser formas convencionais para a gente representar uma parte maciça atingida pelo corte. Então, para cada tipo de material, nós temos um tipo de rachura. Isso é estabelecido pela ABNT, tá? Os furos, no nosso caso, que a gente deu esse exemplo aqui, ele não tem rachura, certo? Eles são partes ocas, então não foram atingidos pelo plano de corte. Outra observação é que o centro dos furos são determinados por linhas de centro, como a gente viu aqui, ó, linhas de centro traço ponto. Traço ponto. Sempre tem que ter, certo? Aqui nós temos exemplos de rachuras, né? Essa aqui é um estilo mais geral, mas eu poderia ter uma rachura como essa, que representa elastômeros, um tipo de borracha, vidros, tá? Cerâmica, rocha, concreto. Olha como muda a rachura, né? O líquido muda, a madeira e a terra. Aqui nós temos vários exemplos, né? De metal em geral, ferro fundido, certo? Então depende aí do tipo de rachura, você vai mudar o desenho. As rachuras, elas são habitualmente
no ângulo de 45 graus com o eixo da peça. Então você tem a peça aqui, tá? O eixo da peça está aqui, você tem 45 graus em relação a esse eixo. Elas são feitas com linhas finas, então você vai usar uma lapiseira 0,3, uma 0,5, todas elas são paralelas e vão ter a mesma distância. Se eu tenho uma peça inclinada como essa, por exemplo, eu vou tentar deixar a rachura dessa forma, do jeito que está aqui. Aqui é um outro exemplo, né, de peça inclinada e a rachura que ela possui. As rachuras elas podem tomar uma outra direção quando houver necessidade, para evitar paralelismo com o contorno. Aqui vocês estão vendo o contorno da peça e a rachura ela está na mesma inclinação que o contorno. Então isso é não aconselhável. O que é aconselhável fazer é você mudar a inclinação da rachura. Então ele deu uma inclinada aqui mais acentuada em relação ao contorno. Isso é mais aconselhável de se fazer. Peças adjacentes, por exemplo, essa peça aqui, ela está montada com essa outra. Vocês estão vendo que tem um limite, né? Aqui, ó. Então aqui temos uma peça, aqui temos a outra peça. Como elas são diferentes, você vai indicar uma rachura no sentido e essa aqui no outro sentido. E aqui você tem um outro sentido, né? Só que esse tipo de rachura ele é menos aconselhável, tá? Porque essa rachura ela está quase na mesma inclinação que a peça de cima. Então o que você faz? Você pode separar mais as distâncias entre as linhas da rachura, né? Isso é mais aconselhável. E aqui a gente tem uma peça que é muito grande, tá? Essa peça é muito grande. Então o que você faz? Você pode limitar as rachuras nas vizinhanças do contorno, tá vendo? Ó? Então ele permaneceu só nessas vizinhanças do contorno e no centro ele deixou sem rachura. Se a peça for muito grande, você pode fazer isso aí. O centro da peça você deixa em branco, tá? Em relação às rachuras ainda, nós temos aqui estilos corretos de utilização e estilos incorretos. Você vê que você não pode deixar ela acompanhando a linha de simetria do objeto. Você tem que dar uma inclinada aí, tá? E nesse caso, quais rachuras são boas, né? Essa não, certo? As linhas estão muito largas, muito juntas, não uniformes, tá? Essa aqui é o nosso padrão. Essa linha aqui, vocês estão vendo que ela está muito grossa, né? Ela tem que ser bem mais fina, tá vendo? Como essa aqui. Aqui nós temos exemplos, né, de utilização de rachuras, né? Esse exemplo correto, esse exemplo incorreto. O que acontece aqui, você não precisa representar os furos nas rachuras aqui, tá vendo? Ó? Você não precisa fazer isso. Para esse caso aqui, a gente já precisa, né? Porque você tem uma peça que ela é assimétrica, tá? Então você tem que representar essa parte aqui em cima, tá? Essa daqui está incompleto, então a vista adequada seria essa para essa peça e a de cima completa. Bom, nós vamos dar uma parada por aqui, pessoal, e a gente continua na próxima aula, tá ok? Até mais e bons estudos!